Existe uma verdade escondida por trás da Klabin nesse momento, que inclusive a empresa está vivendo um momento onde seu principal produto, a celulose, a commodity, passa por um momento de fraca demanda e que tem feito as cotações caírem bastante nesse ano, já são mais de 11% nos últimos 6 meses. Só que ainda tem muita gente que acredita demais no potencial da Klabin, como uma das mais bem posicionadas no setor. E até o próprio Luiz Bassi já chegou a comentar que a Klabin é uma empresa para mais de 300 anos, como ele falaria. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com vocês, para te contar o que está acontecendo com a Klabin, qual é o segredo por trás dessa empresa nesse momento e se vale a pena investir para quem está pensando em ter uma boa estratégia de ações. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada é como é que está a Klabin nesse momento, entendeu? O contexto dela. Se a gente olha para o último resultado registrado, que foi o do primeiro TRI de 2025, a gente vê um lucro de pouco mais de 400 milhões, que já ficou acima das expectativas. Se a gente abre mais a fundo ainda e olha os resultados aqui, o que é que a gente vê? O volume de vendas ficou basicamente no 0 a 0, uma queda de menos 2%, muito puxado pela queda do volume de vendas do mercado interno, enquanto o mercado externo deu uma compensada nisso. E a receita líquida, que do ano passado para cá subiu 10%, um incremento significativo aqui. E boa parte disso também foi puxado pelo aumento do dólar, uma vez que na parte de exportação da Klabin, ela acaba sendo diretamente relacionada à variação do dólar, que subiu muito do ano passado para cá. Beleza, então os resultados vieram um pouco acima do mercado, nada demais, mas algo a se prestar atenção. O grande fato que tem sido falado para a Klabin recentemente é que, como é de se esperar para uma empresa de commodities, quando a gente vê uma volatilidade maior nos preços do produto atrelado àquela empresa, no caso da Klabin, a celulose, a gente acaba vendo uma queda nas cotações um pouco mais forte também. E o fato é que o preço da celulose curta lá na China teve uma queda de 13% em um mês só, assim como o mercado de celulose de fibra longa, que também teve uma queda de 12% no trimestre. E aí, antes de mais nada, vamos fazer essa definição aqui. O que é uma celulose de fibra curta e uma de fibra longa? O Brasil, inclusive, é líder de produção de fibra curta no mundo todo. E essa aqui que está atrelada a árvores de crescimento rápido, como é o caso do eucalipto, por exemplo. A principal característica da fibra curta é que ela tem um pouco mais de maciez e boa imprimibilidade. Eu nem conhecia essa palavra aqui. Isso faz com que os usos principais da fibra curta sejam para papel higiênico, papel toalha, papel de impressão, qualquer papel de escrita. Já a fibra longa, ela é extraída de árvores de clima frio, como o pinus. E as características principais é que a fibra longa tem mais resistência, mais força mecânica. Ou seja, são papéis para sacola, crafts, cartões, todas as embalagens mais resistentes. Inclusive, a Klabin é a única empresa brasileira do setor a produzir os 3 tipos de fibra aqui: a curta, a longa e a fluff, que é uma derivada da fibra longa, muito usada para fraldas e absorventes. E é por isso que a gente consegue ver uma diversidade nos produtos que a Klabin acaba participando como fornecedora muito grande, como por exemplo 60% de market share no mercado de crafts. Isso aqui é uma proporção absurda. E boa parte das decisões estratégicas da Klabin nos últimos anos vem justamente na linha de expandir a capacidade de produção dela em cada uma dessas frentes. Inclusive foi justamente nessa ideia de expansão que ela lançou, por exemplo, o projeto Puma 2, que teve implantação de plantas de produção ali no estado do Paraná, e foi o maior investimento privado do estado. Afinal de contas, como a gente viu, cada uma das fibras de celulose requer um tipo de árvore diferente e para isso é preciso de plantas de produção, cada uma com seu clima exigido de forma diferente. É por isso que a Klabin está posicionada praticamente no Brasil inteiro, quando a gente olha em termos de plantas produtivas. Beleza, essa é a tese da Klabin, só que isso não muda o fato dela ser uma empresa comoditizada. E quando a gente olha para o resultado dela no ano, a gente vai ver uma queda de mais de 18% nesse momento. E isso acontece no momento onde o Ibovespa está indo para o outro lado, 11% de alta, na verdade. Só que foi justamente por causa dessa queda descasada do restante do mercado que já teve notícias saindo assim, ó. Ação subvalorizada e esquecida. Bradesco eleva a Klabin a top pick. Outra aqui no Valor Econômico. As ações da Klabin desbancam os papéis da Suzano e ganham preferência dos analistas no setor de celulose. Então tem muita gente começando a dar atenção para a empresa. E um dos principais argumentos para isso é que, diferente de 2023 e 2024, onde a empresa estava num ciclo de investimento muito pesado, justamente para expandir a capacidade produtiva dela, como a gente acabou de ver, nesse momento ela já está chegando no cenário inverso, onde o que ela construiu já está começando a gerar receita para a empresa e ela vai passar por um ciclo de desalavancagem agora. Resumo da ópera: a empresa se endividou pra caramba para colocar os projetos em dia e agora precisa pagar as contas que ela assumiu no período recente. A gente consegue ver isso claramente olhando a curva da dívida líquida e alavancagem da empresa, que no período de 2022 até 2023 ficou meio estável ali em relação à proporção de dívida líquida sobre geração de caixa. E aí, a partir de 2024, essa dívida subiu pra caramba, saindo de uma dívida sobre EBITDA de 2,6 para
4,5. Isso aqui é considerado muito alto no mercado financeiro em termos de alavancagem. Eu lembro, inclusive, que a gente fez vídeos sobre a Klabin naquele momento, em que a própria empresa dizia que já em 2023 ela ia começar a desalavancar, o projeto Puma 2 já estava muito bem implantado, mas não foi bem assim que aconteceu. 2024 foi um ano de muita alavancagem ainda para a companhia. E aí, se você fez uma dívida no passado, você precisa pagar ela em algum momento, por isso que a gente consegue ver o cronograma de amortização aqui da Klabin, que chama atenção para umas pancadas um pouco maiores que ela vai precisar pagar em 2028 e 2029. E que chama atenção principalmente por ser uma dívida totalmente atrelada à moeda estrangeira. Ah, Felipe, mas a Klabin também tem uma parte das vendas delas que são de mercado internacional. Isso é verdade, ela também já está atrelada ao dólar, mas também tem uma boa parte da receita dela que é em reais, para mercado interno. Então esse descasamento cambial aqui pode ser sim uma coisa perigosa, que a empresa tem que estar sempre olhando para o hedge, como é que ela vai se proteger dessas variações. Beleza, aí a gente olha para esse cenário inteiro, uma empresa que está sendo bem falada pelos analistas nesse momento, ao mesmo tempo está com uma dívida muito alta. Isso significa que qualquer momento que o lucro dela seja um pouco espremido, é claro que isso vai acabar afetando o dividendo, o resultado da empresa como um todo, porque ela tem um juro muito alto para pagar. O fato é que, por ela estar recuando mais de 20% no ano, enquanto o Ibovespa sobe, como a gente mostrou, isso tem chamado a atenção. E beleza, frente a um monte de informação como essa, como é que a gente toma uma decisão? Como é que a gente sabe a hora certa de comprar um ativo? Porque assim, tese por tese, a Klabin tem uma ótima tese de investimentos, só que o fato mesmo é que, de verdade, faz esse exercício na tua casa. Abre qualquer apresentação de resultado trimestral de alguma empresa na bolsa e começa a ler toda a tese, o que é que o diretor da empresa fala sobre ela, qual é a visão daquela empresa para o futuro. E você vai perceber que em todos os casos, é óbvio, a empresa vai falar muito bem da tese de investimentos que você tem que ter em cima dela mesmo. A gente tem mais de 300 empresas na bolsa e todas só têm uma coisa em comum: elas acreditam nelas mesmas. E eu tô te dizendo isso por uma única razão: a narrativa por si só não é o que vai fazer uma empresa ser boa ou ruim para entrar na tua carteira. Muito menos as notícias e o que é que as pessoas acham que você tem que fazer com aquela empresa naquele momento. Ninguém vai ter a mesma responsabilidade sobre o seu patrimônio que você mesmo. O grande ponto é que, infelizmente, o mercado força você a tomar mais atitude com emoção do que com racionalidade. Quando todo mundo começa a falar bem, você quer comprar. E se todo mundo começar a falar mal e desacreditar, você quer vender. É natural. E isso não tem nada a ver com ser mais ou menos inteligente. Afinal de contas, se assim fosse, a história do Isaac Newton no mercado financeiro não existia. Lá em 1720, existia uma empresa chamada South Sea Company, uma empresa britânica de expedições no mar. O pessoal lá da Inglaterra pegava esse navio, mandava ele carregado de pessoas para algum lugar para fazer colheita de ouro, de grandes tesouros, de especiarias e coisas que tinham muito valor naquela época. E a grande promessa é que os navios iriam realmente voltar carregados de ouro. Quem investisse naquelas expedições podia multiplicar seu dinheiro por 10, 20, 30 vezes. Depois que um barco saía para fazer suas expedições naquela época, ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que estava acontecendo na realidade lá do outro lado do oceano. E é nessa história que entra o Isaac Newton, um dos maiores físicos da nossa história. Entre 1718 e 1719, o Newton soube um burburinho que um dos navios da South Sea estaria lotado de ouro, abarrotado, e iria voltar com uma rentabilidade muito alta para quem investiu. E foi nesse momento que ele decidiu investir um pouco, comprar ações da empresa. Para grata surpresa do Newton, nos próximos meses a companhia se valorizou pra caramba naquelas ações que ele tinha comprado. Ele foi lá e vendeu as ações dele, ficando muito feliz, colocando o lucro no bolso e voltando para fazer as contas dele. Até que mais alguns dias se passaram e a ação continuou disparando, fazendo com que os amigos do Newton ganhassem ainda muito mais dinheiro do que ele. Ora, foi naquele momento que o Newton pensou: poxa, por que eu vou ficar de fora se tá todo mundo ganhando dinheiro nessas ações aqui? Claramente elas vão continuar subindo, já que elas já subiram pra caramba. Foi quando, alguns dias depois, o Newton voltou e colocou quase todo o dinheiro dele inteiro naquela empresa. Obviamente, o que estava acontecendo ali era uma especulação de mercado e o preço das ações simplesmente despencaram cerca de um ano depois, fazendo com que o Newton perdesse absolutamente todo o dinheiro que ele investiu. O que fez, inclusive, com que o Isaac Newton nunca mais quisesse saber do mercado financeiro depois dessa história. Será que isso aqui foi falta de inteligência racional? E é claro que não. O que a gente percebe com isso é que a emoção dos investidores atrapalha demais na hora de investir. O único lado bom é que existe uma única forma de você fugir das decisões emocionais do mercado financeiro e tomar realmente decisões mais racionais, para que você saiba sempre a hora certa de comprar um ativo e não ser levado pelas narrativas. Será que a Klabin, então, depois de toda essa história, tá num ótimo momento de compra? Como é que a gente sabe sobre isso? É isso que eu quero te mostrar a partir de agora. E, inclusive, se você ainda se sente na dúvida, tem a tua carteira de investimentos, mas não tem certeza se
se ela tá boa, se ela tá ruim, se você deveria estar fazendo alguma coisa diferente hoje, ou se você não confia no assessor de investimentos que te acompanha hoje, pode ser, é o caso de muitos investidores que procuram a gente aqui no Clube do Valor, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente vai analisar em detalhes como é que você está investindo hoje e encontrar quais são os riscos que você possa estar correndo sem saber. Depois disso, a gente te mostra como é que você implanta uma estratégia que realmente funciona há décadas, para que você saiba sempre o que comprar. Tudo em uma reunião de 1 hora totalmente gratuita. A única coisa que você precisa fazer para participar de uma sessão gratuita como essa é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, vamos olhar para o caso da Klabin com mais racionalidade agora, o que a gente chama de estratégias sistemáticas aqui no clube, que nada mais são do que uma série de argumentos racionais que te mostram claramente a hora certa de comprar um ativo. Por exemplo, vamos imaginar que você é um investidor que gosta de dividendos. Aí você vai chegar aqui no caso da Klabin, você vai ver um dividend yield de pouco mais de 6%, vai ver a queda da cotação acontecendo, como a gente falou, vai ver o payout da empresa, vai ver o preço sobre lucro da empresa que está em cerca de 12 nesse momento, é maior do que ela já teve lá em 2022, e vai ver diversos outros múltiplos aqui disponíveis para você analisar. A diferença de uma estratégia sistemática é que você vai sempre olhar para os mesmos argumentos, independente de qual é a ação que você está analisando. E os critérios escolhidos vão depender de como é que você gosta de investir. Tem gente que prefere uma estratégia que pague mais dividendos, tem gente que prefere uma estratégia que tenha menos volatilidade, para não ter muita dor de cabeça com a bolsa. Já tem gente que prefere uma estratégia mais arrojada, mas que tenha ações sempre muito baratas. Vamos olhar para a Klabin primeiro sob a ótica de uma estratégia de dividendos, que pra gente aqui no clube tem esse conjunto de critérios aqui. O lucro, que precisa estar positivo. Além disso, precisa estar crescente nos últimos 3 anos. Afinal de contas, para ela continuar tendo consistência de pagamento de dividendos, é muito importante ter um lucro crescente. Além disso, ela precisa ser uma empresa que não seja tão volátil, com bons limites de payout e, é claro, com altos dividendos pagos nos últimos 36 meses. E aí, quando a gente vai olhar para o caso da Klabin, o que é que a gente consegue ver? O lucro líquido da empresa, ele vem, na verdade, caindo de 2022 para frente. Isso, por si só, já é suficiente para ela não passar nos filtros da estratégia máquina de dividendos e não colocar ela entre as 10 empresas mais baratas da bolsa. Só que é justamente aqui que entra o grande segredo por trás da Klabin, que eu te falei desde o começo do vídeo. Apesar de não estar entre as 10 maiores pagadoras de dividendos nesse momento, existem outros investidores que preferem uma estratégia de ações com muito menos volatilidade, que foque de verdade naquelas empresas que são ainda mais perenes, para que você possa mantê-las na sua carteira por mais tempo, mesmo que isso signifique abrir mão de um pouco de dividendos e de retorno no caso do investidor. E foi por isso que aqui no Clube do Valor a gente criou a estratégia das ações mais perenes da bolsa. Uma forma diferente de olhar o mercado que passa basicamente 4 filtros em todas as empresas da bolsa, cortando empresas com liquidez muito baixa, empresas que não tenham estabilidade no pagamento de dividendos, ou que tenham lucro muito volátil ao longo do tempo, e inclusive empresas com excesso de alavancagem. Depois de filtrar essas empresas, a gente sempre vai procurar as 10 empresas com menor volatilidade da bolsa. E o que a gente conseguiu comprovar com isso é que empresas que têm um foco em uma estratégia de volatilidade baixa apresentaram uma performance bem acima do Ibovespa nos últimos 13 anos, por exemplo, com uma rentabilidade praticamente 2 vezes maior do que o nosso principal índice da bolsa. Enquanto o Ibovespa subiu pouco mais de 500% nos últimos 13 anos, uma estratégia de baixa volatilidade teve uma alta de mais de 1.300. E o ponto principal está no risco de uma estratégia como essa, que foi reduzido de 22 no caso do Ibovespa para pouco mais de 15. Ou seja, para quem gosta de uma estratégia assim muito mais tranquila de investir em ações, nesse caso, a Klabin se encaixaria dentro de uma estratégia de ações muito menos voláteis na bolsa. Então, qual é o grande segredo que a gente consegue entender aqui? É que a melhor estratégia de ações é aquela que melhor encaixa para o seu perfil de investidor. E o mais importante de tudo, que você nunca fique mudando de uma estratégia para outra. É preciso escolher uma delas e seguir à risca com muita disciplina. Inclusive, se você chegou até aqui e quer entender como é que esse tipo de estratégia sistemática pode te ajudar a acelerar o teu primeiro R$1 milhão, aí eu preciso te convidar para participar do evento Plano do Primeiro Milhão, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te apresentar através de 3 passos simples, sem correr riscos desnecessários, como é que você pode acelerar a conquista do teu primeiro R$1 milhão. Esse evento vai acontecer no dia 31 de julho, quinta-feira, às 19 horas, totalmente gratuito e totalmente ao vivo no YouTube do Clube do Valor. Para você participar é extremamente simples, é só clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Dito tudo isso, eu te contei como é que tá a Klabin hoje, como é que você escolhe uma ação boa e que faça sentido para você. Agora me conta aqui embaixo, o que é que você achou desse vídeo? Fez sentido? Teve pelo menos uma informação daqui e você saiu sabendo um pouco mais do que você entrou? Comenta comigo que eu quero ouvir vocês. E para que você continue assistindo os nossos vídeos aqui no canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse. Vou estar te esperando no próximo conteúdo.